Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Porto, campeão europeu da temporada 2003-2004, sob o comando de José Mourinho. Este que foi o trabalho que revelou o Special One para o mundo, quando ele ainda nem tinha se autodenominado assim, né? O Dragão venceu uma edição que teve tantos favoritos como surpresas na reta final. E mesmo sendo um gigante no seu país, o próprio Futebol Clube do Porto não era nem de longe um dos times mais cotados para levar a orelhuda para casa naquela temporada. Time base aqui do Mourinho no Porto, campeão europeu. Vitor Bahia no gol, Paulo Ferreira na lateral direita, Ricardo Carvalho e Jorge Costa na zaga, Nuno Valente na lateral esquerda. Costinha, Pedro Mendes e Maniche eram aqui esses três volantes. O Deco era o meia mais avançado. Aqui nós tínhamos uma briga por posição entre o Benny McCarthy e o Carlos Alberto. E o Derlei era o centroavante. Esse elenco ainda tinha nomes como o lateral direito Bozingua, o zagueiro Pedro Emanuel e o meia Ricardo Costa, que também eram personagens importantes dessa equipe do Porto nessa época. O time jogava num misto de 4-3-1-2 e 4-2-2-2 por conta das características diferentes dos meio-campistas. Mas vamos começar pela dupla de zaga, que era muito sólida, com o Ricardo Carvalho, que era tão um homem de confiança do Mourinho, que ele levou para trabalhar com ele no Chelsea e no Real Madrid posteriormente. E o Jorge Costa era o grande capitão do time, xerife da defesa, muito bom no jogo aéreo, era uma grande liderança ali, falando de jogadores mais defensivos, o cara que arrumava a cozinha, né? Os laterais eram o Paulo Ferreira e o Nuno Valente. O Paulo era volante, né, antes de ser adaptado como lateral pelo próprio Mourinho, e às vezes jogava até na esquerda, se necessário. Era dos dois um mais contido, dando mais liberdade para o Nuno subir para o ataque, pelo lado esquerdo, já que ele era mais ofensivo. Na frente da defesa, o Costinha era o grande marcador, muitas vezes jogando até mais recuado do que os demais meio-campistas e sendo responsável por fazer aquele movimento para-brisa, de ter que cobrir todo aquele espaço entre a linha de defesa e o setor de criação do meio-campo. O Mourinho levou, inclusive, esse movimento para o Chelsea, quando ele usou o Makelele para fazer essa função, né, do para-brisa, que por lá ficou reconhecida como The Makelele Role, algo como função do Makelele, papel do Makelele em livre tradução. Então o Makelele ele não inventou esse tipo de postura, mas ele popularizou no futebol inglês e acabou até virando nome, né, de função tática no futebol. O segundo volante era ali o Pedro Mendes, porém ele jogava no vértice direito do meio campo, fazendo aquele lado ser o mais protegido e menos ofensivo, já que o Paulo Ferreira subia apenas quando necessário, mas quando ia ao ataque tinha o Pedro ali cobrindo as suas investidas, beleza? Deixa eu descer aqui as minhas anotações para falar sobre o vértice esquerdo, onde quem jogava era o Maniche. Ele que também era volante, mas ele era bem mais ofensivo, fazendo grandes combinações com as ultrapassagens do Nuno e tornando aquele lado o mais forte do time. Principalmente porque tinha o Deco encostando por ali. Ele era o meia, o camisa 10, né, uma espécie de meio-campista mais armador ali da equipe, brasileiro naturalizado português. Ele era visto como um jogador comum ali nos anos 90, no futebol brasileiro, ele que jogou no Corinthians, depois jogou em alguns times pequenos de Portugal, antes de chegar ao Porto e ser crucial na campanha do segundo título europeu do clube. Ele era o grande cérebro desse time, também encostava muitas vezes aqui pela esquerda, fazia uma importante triangulação aqui por esse lado. Porque na dupla de ataque jogava o Derlei como centroavante e podia formar uma dupla mais física e mais diária com o sul-africano Benny McCarthy, ele que foi artilheiro do time no campeonato português, mas que ficou no banco na grande final da Champions para outro brasileiro, que era o Carlos Alberto. Ele que era um meia atacante de origem, poderia recuar para fazer essa função de um meia direita, já que o Paulo Ferreira ficava mais preocupado aqui com as coberturas ali do lateral, no caso o Pedro Mendes, perdão, cobrindo o Paulo Ferreira. E aí o Carlos Alberto se transformava nesse meia-direita, mas encostando como um segundo atacante. É ele mesmo, tá? O Carlos Alberto, que disse que o Real Madrid não ganharia a Série B. Então,
Era ele, Carlos Alberto do São Paulo, do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Grêmio, do Bahia, enfim, tantos clubes aí que o Carlos Alberto jogou posteriormente. Ele que nessa época tinha 19 anos, né? Ele tinha arrebentado na base do Fluminense, depois subiu com status de estrela ali pro profissional, foi vendido cedo e se tornou o mais jovem jogador a marcar numa final de Champions League. Então esse era o time do Porto, né, do José Mourinho. Naquela temporada foi campeão português e da Supercopa de Portugal pelo segundo ano seguido, mas foi na Champions que esse time escreveu seu nome na história. Vamos falar aqui um pouco sobre a campanha do Porto naquela Champions League. Primeira fase, o Porto caiu no grupo que tinha Real Madrid, dos Galácticos, né? Tinham recém-contratado David Beckham para se juntar a Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raul, entre vários outros craques e estrelas do futebol mundial. Tinha também o Olympique de Marseille, da França, e o Partizan, da Sérvia. O Porto venceu as duas contra os franceses, 3-2 fora de casa e 1-0, com seu mando de campo. Contra o Real Madrid perdeu em casa por 3-1, mas empatou no Bernabéu por 1-1. E diante do Partizan, empate em 1-1 na Sérvia e vitória por 2-1 em Portugal. O Porto foi o segundo colocado, né, nesse grupo, com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 9 gols marcados e 8 sofridos. O líder, obviamente, foi o Real Madrid. Nas oitavas, o time eliminou o Manchester United, vencendo em casa por 2-1 e segurando o empate no Old Trafford por 1-1. Nas quartas, o adversário foi o Lyon, da França, 2-0 em casa e 2-2 fora. Mas esse foi o menos surpreendente resultado dessa fase. Só para ter uma ideia, galera, o Real Madrid caiu diante do Mônaco, depois de ganhar por 4-2 em casa e perder por 3-1 fora. 5-5 no agregado, eliminação merengue pelo critério do gol fora de casa. O atual campeão Milan, de Maldini, Seedorf, Rui Costa e companhia, enfiou 4-1 na Real Sociedade no San Siro e tomou 4-0 na volta. 5-4 no agregado, Milan fora da Champions, Real Sociedade classificada. E o Chelsea, né, recém-comprado, né, pelo Roman Abramovich, eliminou o Arsenal, que era favorito para aquele confronto. Arsenal de Henry, de Bergkamp, aquele mesmo que terminaria a temporada campeão invicto da Premier League. 1-1 em Highbury, que era onde o Arsenal mandava seus jogos, e 2-1 para o Chelsea no Stamford Bridge, sendo a semifinal da Champions jogada por Mônaco e Chelsea de um lado, Porto e Real Sociedade do outro. Os franceses passaram pelos ingleses, né, depois de vencer por 3-1 em casa e segurar o 2-2 em Londres. E já os portugueses, né, objeto de estudo aqui da nossa análise, levaram melhor sobre os bascos depois de empatar fora de casa e ganhar de 1-0 quando teve o mando de campo. Final da Champions, Porto e Mônaco. Hoje em dia parece inacreditável, né? Mas na época também era. Se alguém falar que o futebol era tão equilibrado, né, e finais como essas eram bem mais possíveis, tá mentindo, tá? Isso aqui foi muito surpreendente para a época. Ninguém apostava numa final Porto e Mônaco. O Mônaco tinha jogadores como Evra, como Juli, que depois jogou no Barcelona, Morientes, que já tinha jogado no Real Madrid, feito história por lá, Adebayor, que posteriormente foi para o Arsenal, mas não teve jeito. Carlos Alberto abriu o placar aos 39, Deco ampliou aos 71 e o meia russo Alenichev saiu do banco para dar números finais ao jogo aos 75, 3-0, e Mourinho levou o Porto ao topo da Europa na temporada 2003-2004. No ano seguinte, o mesmo Chelsea, né, o novo rico, que sonhava em ser um dos gigantes do futebol mundial, contratou o Mourinho para ser o líder do projeto na equipe londrina. Lá ele se tornou o Special One, como ele mesmo falou na sua entrevista coletiva, e com isso, quem fechou aquele ano no Porto foi o técnico espanhol Víctor Fernández. Já sem figuras como Deco, que foi para o Barcelona, Ricardo Carvalho, que foi levado para o Chelsea pelo Mourinho, o Porto teve reforços como Diego Ribas, vindo do Santos, e Luiz Fabiano, oriundo do São Paulo, para a disputa do Mundial de Clubes no final daquele ano. E depois de um 0-0 contra o Once Caldas, sim, o Once Caldas foi o campeão da Libertadores de 2004, o Porto venceu por 8-7 na disputa dos pênaltis, né, nas penalidades.
Pode ser difícil acreditar, galera, mas há 20 anos atrás, o Porto dominou a Europa e o mundo. Inclusive, sua escalação teve o time base de Portugal, que foi vice da Euro em casa contra a Grécia. 2004 foi um ano bem estranho, hein? Grécia foi a campeã da Euro de 2004. E essa mesma base de seleção, né, que era oriunda ali do Porto, também foi quarta colocada da Copa do Mundo em 2006, né, 2 anos depois. Fato é que mesmo que olhemos para aquele time como um azarão, como uma surpresa, como uma zebra, o Porto do Mourinho não deixa de ter sido um grande time da história recente do futebol europeu. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!